E eu fiquei pensando, não vou aceitar, mas muito obrigado pelo convite, Alberto. Foi um prazer muito grande estar falando sobre esse assunto. Estudar esse tema que tem tudo a ver com a reprodução e com a obstetrícia também. Bom, primeiramente eu queria mostrar o tipo de família que cada vez mais quem faz reprodução humana está acostumado a lidar. São famílias diferentes do que o ginecologista está. São famílias em que vocês cada vez mais vão encontrar casais homoafetivos nos seus consultórios, vocês vão ter que estar preparados para isso. Cada vez menos teremos esse tipo de casal no nosso consultório. Isso a reprodução humana tem visto. Eu preciso estabelecer e lembrar para vocês alguns conceitos. Então, o que seria um homem transgênero? Seria aquele indivíduo nascido, criado e teria o fenótipo XX. Ou seja, nasceu como mulher e depois, de um modo não aceitar o próprio corpo, houve uma mudança para o fenótipo XY. Então, isso seria um homem transgênero. E como é que um homem transgênero, então, poderia engravidar? Primeiro, naturalmente, porque muitas vezes ele só simplesmente tomou medicamentos para adquirir aquele fenótipo androgenizado e não foi submetido ainda a uma esterectomia. Então, tendo útero, teoricamente poderia engravidar, inclusive naturalmente, tendo relação sexual com o homem. Através da reprodução assistida, com espermatozoides doados. Então, manteve o útero, podemos fazer uma inseminação com um sêmen doador. E no futuro, a Deus pertence. Bom, então lembrando um pouquinho, vendo quando o homem engravidará, o primeiro homem engravidará, a gente começa a lembrar um pouquinho do nosso passado. O primeiro nascimento de fertilização in vitro, ninguém imaginava que poderíamos ter um embrião que seria produzido no laboratório, depois transferido e nasceria um indivíduo normal. Depois que esse embrião que estava no laboratório foi colocado em um botijão de nitrogênio líquido, e depois, se você aquecendo esse embrião, transferindo para o útero de uma pessoa, nasceria um indivíduo normal. Depois que a gente congelando um tecido ovariano, descongelando e transplantando para o ovário da mulher, nós conseguiríamos ter também o nascimento em 2004. E algo que não houve um grande avanço médico para que acontecesse, uma gestação no homem transgênero. Simplesmente a gente suspende o androgênio, que é dado para esse indivíduo que nasceu como mulher, e ela vai voltar a ovular e poderá engravidar. Já engravidou, isso aconteceu em 2008. Então, é mais uma mudança social do que um grande acontecimento médico. E o primeiro nascimento é através de um útero transplantado, como o Davi me ajudou bastante na minha apresentação. Então, em 2014. E agora, quando é que acontecerá então o primeiro nascimento de uma mulher, de uma criança vindo de uma mulher transgênero? Ou seja, masculino, passou por uma cirurgia, houve eczeres, a retirada dos seus órgãos reprodutivos e depois um transplante de útero. Então, um transgênero, um homem transgênero, então é simples, Então já aconteceu aqui, o Thomas, em 2008, primeiro nascimento, depois ele inclusive já engravidou novamente, e a gente já viu várias outras gestações dessa forma. Então, um homem transgênero, muitas vezes ele pode, a sexualidade dele permite que ele se relacione com mulheres, ou às vezes até com outro homem. E a gente fica pensando, isso é muito raro, então cada vez mais a gente vai ver isso. E a população transgênero nos Estados Unidos, de 0,3% a 0,6%, e cada vez cresce mais. A gente não tem os dados aqui no Brasil, mas essa população, e cada vez mais o nosso consultório vai ter esse tipo de paciente, no consultório de vocês, do obstetra, vai ter esse tipo de paciente. E agora, a mulher transgênero, que é o mais interessante para a gente, nascido e criado com fenótipo masculino. E, na verdade, não se sentiu bem naquele corpo, e quer mudar para um corpo XX. Então, como uma mulher transgênero poderia, então, engravidar? Primeiro, precisaria de uma cirurgia para mudança de sexo, incluindo a formação, uma cirurgia para neovagina e o transplante uterino, como o Davi mostrou. Depois precisaria de uma reprodução assistida, ou com óvulos da parceira, se ela é casada com uma parceira, óvulos doados, ou se aquele indivíduo que nasceu do sexo masculino, ele congelou o próprio sêmen, ele pode utilizar esse sêmen depois para fazer aquele embrião e transferir para o útero que ele estiver naquele momento. Então, os espermatozoides criopreservados também, além disso, dele mesmo poderia ser do parceiro ou de sêmen doado. Bom, parece que é algo muito distante o que eu estou falando, mas isso aqui é um slide
no Congresso Europeu do ano passado que a gente estava. Era um curso pré-congresso justamente sobre útero de substituição, já falando na questão de úteros para homens, né, para mulheres, ou seja, transgêneros. A gente fica pensando aqui, por que esses indivíduos, a gente, se querem ter um filho, por que eles não utilizam então um útero de substituição, ou uma cessação, que a gente também chama de cessão temporária de útero? Esse aqui foi um estudo na Suécia, onde eles perguntaram para mulheres entre 30 e 39 anos o que elas gostariam de fazer se elas não tivessem útero, se elas aceitavam um útero de substituição, ou não excludente, mas como é que elas viam a opção de transplante uterino. E o que apareceu nos resultados? Menos da metade aceitaria útero de substituição, mas a maioria já pensaria em ser submetido a uma cirurgia para o transplante uterino para que engravidasse. Você vê que é uma situação muito mais radical, mas talvez a sensação de se ver grávida seria muito diferente. Nesse artigo de revisão aqui, transplante uterino em mulheres transgêneras, ele lembra e coloca uma situação atual hoje do transplante uterino para mulheres, como o Davi colocou. Então, ele colocou aqui que seriam 8 gestações em mulheres submetidas a transplante uterino na Suécia e 42 procedimentos realizados com 12 nascidos vivos. Então, essa é a situação de transplante uterino para mulheres. E como seria a situação do transplante uterino para mulheres transgêneras? Então, primeiro, a realização da cirurgia para neovagina. Então, o ideal é que a gente tenha um epitélio vaginal aqui, formado, em geral, quando se faz uma neovagina, se utiliza o epitélio de pele ou de intestino. Na situação para neovagina para transplante uterino, o ideal é que fosse com pele. Anastomose vaginal, que é realizada da mesma forma como se faz uma cirurgia para uma paciente que tem síndrome de Rokitansky. Muitas vezes ela só tem uma pequena parte da vagina, o terço proximal, e ela vai precisar daqueles 2 terços. Seria a mesma forma, já que ele já tem a neovagina, seria feito com o transplante do útero essa anastomose vaginal, sem menor diferença para aquelas de Rokitansky. Anastomose vascular, avaliando tanto o comprimento quanto o diâmetro das artérias uterinas, as ilíacas, completamente plausível. A morfologia pélvica, foi colocado aqui que poderia, teoricamente, ter um carceramento de útero ao crescer esse útero na pelve, mas a gente sabe que esse útero só vai sair da pelve com 12 semanas, cabe perfeitamente. Seria talvez mais possível ter um carceramento se fosse uma gestação gemelar ou trigemelar, que é claro que ninguém faria isso, ninguém ia transferir 2 ou 3 embriões para esse indivíduo. E é claro que também ninguém tentaria um parto normal, para ter uma desproporção cefalopélvica, faria uma cesariana. Seria necessário terapia hormonal, estrogênio e progesterona cíclica, como a gente faz de rotina numa paciente que é menopausada. Então, um paciente que vai fazer útero de substituição, damos estrogênio, damos progesterona e assim ela engravida. Os doadores poderiam ser homens transgêneros, ou seja, aquele indivíduo, aquela mulher que vai fazer uma cirurgia para se tornar homem, vai tirar o útero, ela poderia ceder esse útero e grande parte da vagina para este outro indivíduo. Ou ainda de cadáver, na retirada, seria uma retirada da peça cirúrgica de cadáver, como o Davi mostrou, falou, você tem os riscos para a retirada de uma mulher. Quando você retira melhor os pedículos vasculares, você retira melhor os ligamentos, você poderia fazer isso melhor em um cadáver para melhorar a fixação desses órgãos deste indivíduo. Da mesma forma, no homem, aquela de Rokitansky que também não tinha nenhum dos ligamentos. Conclusão do artigo. Apesar das diferenças anatômicas, hormonais e obstétricas que merecem considerações, não há argumentos contra oferecer o transplante uterino para mulheres transgêneras. O desejo reprodutivo de mulher transgênero merece a mesma consideração daquelas nascidas como mulher. O transplante uterino para mulher transgênero tem fundamento ético, segundo eles, devido à justiça e igualdade. E o transplante uterino para mulheres transgênero tem fundamento legal, se for uma opção estabelecida para mulheres, de acordo com a legislação, tanto inglesa quanto europeia. Então, você vê a questão ética e a questão jurídica. Nesse outro artigo aqui, já em revista jurídica, ele coloca: a liberdade reprodutiva e o direito de gestar está ligado aos cromossomos sexuais? E ele mesmo responde: os transgêneros têm a mesma liberdade reprodutiva do que os indivíduos cisgêneros.
As mulheres transgêneros podem solicitar o transplante uterino como maneira de expressar e consolidar a identidade feminina, além de realinhar sua capacidade reprodutiva. Essa aqui é uma publicação de 2013 do Ministério da Saúde, colocando que sobre os direitos da população LGBT, coloca que garante os direitos sexuais e também reprodutivos deste grupo de pessoas. Então, mas será que a gente está cumprindo? Um casal homoafetivo hoje tem condições adequadas para fazer um tratamento de inseminação, por exemplo, numa instituição pública? A gente tem lugares no HMI, por exemplo, aqui em Brasília, mas tem outros em São Paulo que não aceitam e não fazem. Nesse outro artigo, ele coloca as questões éticas também do transplante. Ele coloca que pacientes médicos e órgãos reguladores devem repensar sobre os riscos e benefícios dos transplantes. E ele avalia aquela questão do transplante, como transplante de rim, transplante de coração, de fígado, que tem a função de salvar ou prolongar a vida. E ele compara com outros transplantes, por exemplo, transplante de mão, transplante de face, transplante de pênis ou transplante de útero, em que a gente vai colocar a vida do indivíduo em risco em nome do que a gente chama de qualidade de vida. E isso leva a gente a ter alguns questionamentos. Aqui no Brasil, o que diz o Conselho Federal de Medicina? Que todas as pessoas capazes que tenham solicitado o procedimento e cuja indicação não se afaste dos limites desta revolução podem ser receptoras das técnicas de reprodução assistida. E ele diz ainda também que é permitido o uso das técnicas de reprodução assistida para relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras, respeitando o direito à objeção e à consciência por parte do médico, porque todos esses tipos de situação vão ter que passar por fertilização in vitro. O que a gente começa a concluir com nossa aula? Bom, que a esterectomia para a doação de útero traz riscos para a doadora. Então, naquele caso de 2000, houve quem doou o útero teve uma lesão de ureter esquerdo. Então, você sempre tem um risco para quem está doando. Então, por isso que muitas vezes talvez o ideal seja um doador, um cadáver. Então, o transplante uterino traz riscos para o receptor sobre imunossupressão, cirurgia, hormonioterapia e a hormonioterapia para a transição embrionária. Então, estou vendo os contras aqui. O transplante uterino para mulheres transgêneras seria temporário, como se faz para as outras mulheres, se transplanta e após logo o parto se tira o útero, sem o objetivo de salvar vidas. Uma técnica ainda experimental, cara, e apresenta opções bem estabelecidas, como a adoção e útero de substituição, como foi dito pelo Davi. Agora, enquanto a opção, temos algumas situações, por exemplo, países que não é permitido você fazer uma sessão temporária de útero. E outros, por exemplo, como no Egito, a adoção é proibida. Então, você não vai ter outra opção. Então, essa opção de útero de substituição seria a única opção. E as evidências mostram que se ou quando o transplante uterino se mostrar seguro e efetivo, essa opção cirúrgica para fins reprodutivos em mulheres trans será uma realidade em alguns países que permitirem, de acordo com sua religião. E a necessidade de todos os profissionais de saúde, em especial os obstetras, em se preparar para as transformações sociais. Essa é uma queixa que a gente vê muito, uma queixa bem frequente em casais homoafetivos do sexo feminino, quando vão dar luz ou quando procuram obstetra, na própria maternidade, ou ainda mais uma dificuldade quando vai registrar a criança. Então é uma série de profissionais que tem que se ajustar a essas novas transformações sociais. E aqui em especial que a gente está falando dos nossos obstetras. Um pouco diferente do que o Davi falou, que o primeiro transplante uterino foi em 2000, então no artigo no próprio MED, ele coloca isso aqui, que na verdade o primeiro transplante uterino foi realizado para um homem. Essa aqui, nascido como Einar, em 1882 na Dinamarca. Foi talvez o primeiro transgênero do mundo. Foi submetido a várias cirurgias, se não me engano 3 cirurgias. E a última cirurgia foi em 1931, 3 meses antes de falecer, quando foi transplantado o útero para ele, ou ela, que faleceu. E aqui uma foto, Lili Elb, em 1926. E isso, a história de vida desse indivíduo virou um filme, inclusive ganhou um Oscar, The Danish Girl, em 2015.
E o que ela dizia, ou ele dizia, o maior desejo da minha vida de mulher é ter um filho. E eu encontrei também essa referência aqui, que dias antes de realizar a cirurgia que custaria sua vida, escreveu a um amigo: provei que tenho o direito de ver existindo como Lili durante 14 meses. Por que isso? Porque o rei da Dinamarca autorizou a mudança nos registros dela, em todos os documentos, para este nome. Podem dizer que 14 meses não são muito, mas para mim é uma vida humana completa e feliz. Então a gente pensa, ver como é que a importância de uma pessoa engravidar, e a gente tem que analisar a questão ética, né, do que até onde a gente tem o direito de respeitar, até onde vai a autonomia do paciente, até onde a gente está respeitando a autonomia deste paciente. Do outro lado, até onde vai nossa responsabilidade em estar fazendo o que o paciente solicita. Bom, muito obrigado.